Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Oi, a nossa teleaula de História Geral vai falar sobre o feudalismo. Confira só o que você vai aprender hoje. Na teleaula de hoje você vai ver que com o fracasso da unificação tentada pela Igreja e por Carlos Magno, o poder local dos senhores de terra aumentou. As populações estavam arruinadas e tinham medo dos ataques de outros povos. A economia ficou limitada às atividades no campo. Durante 300 anos, a Europa esteve dividida em centenas de pequenos estados independentes, os feudos. Foi a época dos mundos fechados. Quando os germanos invadiram o Império Romano do Ocidente, eles distribuíam as terras entre os seus guerreiros e eles atuavam como senhores absolutos dos seus territórios. Após a morte de Carlos Magno, os reis se mostraram incapazes de defender os seus súditos. Os senhores das terras organizavam a defesa de suas propriedades por conta própria. A Europa conheceu um novo estilo de vida. As cidades foram abandonadas e o único bem que interessava era a terra. A figura do rei continuava existindo, mas na prática a autoridade do rei ficava limitada aos seus domínios particulares. Pouco a pouco, perdeu-se a noção de Estado. A autoridade era exercida pelos donos de propriedades. Eles ofereciam proteção aos mais pobres em troca de terras e impostos. Quem pedia a proteção do senhor feudal se transformava no seu vassalo. O vínculo entre o vassalo e o senhor feudal acontecia numa cerimônia chamada de homenagem. Eu me declaro seu vassalo. Eu o reconheço como meu senhor. Você jura fidelidade a mim, seu senhor? Juro. Você confia a mim, como seu senhor, as suas terras? Sim. Minhas terras pertencem ao meu senhor. Como seu senhor, eu aceito sua vassalagem. E lhe prometo proteção. E lhe entrego os direitos às estradas que passam pelas terras como benefício. Os benefícios que o senhor doava ao vassalo eram chamados de feudos. Daí vem o nome, feudalismo. Meados do século IX, o sistema feudal se estende rapidamente pela Europa. Quase todos os europeus são vassalos de algum senhor, e todos os bens são benefícios ou feudo de alguém. O dono do feudo exerce a autoridade de soberano sobre seu território. É ele quem cunha a moeda usada em suas terras. O dono do feudo tem um exército próprio. Ele não depende de rei nenhum para declarar guerra contra outros feudos. O senhor feudal administra a justiça e cobra os impostos. A servidão era outra face do feudalismo. Os servos do senhor feudal eram praticamente escravos. Eles trabalhavam duro, principalmente no campo, para manter os privilégios dos senhores que viviam nos castelos. E além dos camponeses que estavam presos à terra, havia também os vilões. Este nome não significa que eles eram bandidos. Os vilões eram os habitantes das vilas e das aldeias. Eles também trabalhavam para um senhor, mas conservavam a liberdade pessoal. A igreja participava ativamente do sistema feudal. Os mosteiros e as igrejas se transformaram em unidades de produção agrícola. Além disso, os bispos e os abades dependiam da nomeação do rei ou de algum grande senhor. Os amigos e parentes dos poderosos acabavam levando a melhor. E a venda de cargos na igreja era uma coisa muito comum. As reações contra a situação da igreja feudal não demoraram. Em vários lugares surgiram tentativas de reformas dos dogmas. Dogmas são os ensinamentos oficiais da igreja. Alguns papas fizeram reformas importantes para combater a desordem da igreja de Roma.